Nesse fim de ano, vamos dar uma resumida como é que foi o ano para os nossos dois principais times, né? Bahia e Vitória. Vamos começar pelo Vitória, que começou o ano muito bem. O Vitória tinha terminado bem em 2024, com alguns jogos de invencibilidade, aumentou essa invencibilidade para 22 jogos em 2025. Foi bem na primeira fase do Baiano, melhor time da primeira fase da Copa do Nordeste. Mas quando vieram os mata-matas, no Baiano ainda se deu bem, né? Passou pelo Atlético de Alagoinhas com 2 goleadas, mas na final pegou o Bahia, perdeu o jogo de ida, 2-0 em casa, empatou a volta no Barradão, perdeu o título estadual. Na Copa do Nordeste, aí as quartas de final já foi lá no meio do ano, pegou Confiança em casa. Perdeu 1-0, foi eliminado. Antes disso, teve a Copa do Brasil, tinha passado pelo Maranhão na primeira fase, jogo lá no Maranhão. Na segunda fase, pega o Náutico dentro de casa. O Náutico era a Série C, tomou 2-0, foi eliminado. Aí o técnico Thiago Carpini já ficou balançado pelo início ruim no Brasileiro, terminou caindo, entrou Fábio Carille, não acrescentou nada, só tomou uma goleada histórica de 8-0 do Flamengo. Entra Rodrigo Chagas, inicialmente como interino, depois efetivado, e pouco depois sai também. E finalmente chegou Jair Ventura, que deu um jeito no time. Teve poucos jogos para recuperar aquele passivo todo que tinha e conseguiu recuperar. O time evitou o rebaixamento e essa é a única conquista que o torcedor do Vitória tem para comemorar em 2025, a permanência na Série A, porque foi terrível. Perdeu o Campeonato Baiano, foi muito mal eliminado, apesar de ter ido bem na primeira fase, eliminado para Confiança na Copa do Nordeste, eliminado para o Náutico na Copa do Brasil, eliminado sem ganhar um jogo em casa na Copa Sul-Americana. Então a permanência na Série A foi a única conquista a ter celebrado. Já o Bahia, eu acho que teve um bom ano. O Bahia começou o Campeonato Baiano com o time sub-20 e depois, quando foi preciso, na segunda semifinal contra a Jacuipense, aí botou o time titular e ganhou. Tinha perdido o jogo de ida em casa, mas na segunda jogo foi em Feira de Santana, no José da Princesa, deu uma goleada, eliminou o Fluminense, foi para a final e terminou sendo campeão baiano, ganhou na Fonte Nova, empatou no Barradão. Na Copa do Brasil, estreou na terceira fase, com time misto. Passou bem pelo Paysandu, passou bem pelo Retrô, aí pegou o Fluminense, ganhou o jogo de ida em casa, mas na volta perdeu, quartas de final, de novo eliminado nas quartas de final. Na Libertadores, entrou na segunda fase da Libertadores, passou bem pelo The Strongest, na terceira fase passou bem pelo Boston River, e aí na fase de grupos caiu em um grupo complicado, com o Internacional, Atlético Nacional da Colômbia e Nacional do Uruguai. E aí, nos jogos em casa, terminou desperdiçando a chance de seguir adiante, porque em 3 jogos ele ganhou 1, empatou 1 e perdeu 1. Aí ficou difícil, ficou em terceiro lugar, foi para o playoff da Sul-Americana e aí não levou muito a sério, foi eliminado pelo América de Cali. Restou o brasileiro da Série A. Um primeiro turno ótimo. Teve rodada do Bahia ficar em segundo lugar, brigando por liderança. Mas ficou ali estabilizado dentro do G4, o que deu a todo mundo a certeza e confiança de que esse ano ele conquistaria uma vaga direto na fase de grupos da Libertadores. Mas as coisas foram complicando. No segundo turno, o Bahia foi ladeira abaixo, o time já não jogava bem, os adversários já perceberam como é que o Bahia jogava e marcavam com mais competência, o Bahia tinha mais dificuldade de ganhar os jogos. Na Fonte Nova foi um monstro, ganhou de quase todo mundo, perdeu 2 jogos só dentro de casa. Mas foi muito bem, muito bom mandante. Mas fora, era um gatinho. E aí terminou conseguindo de novo classificação para a fase de grupos. Beleza, 2 títulos, classificação para a Libertadores, para a fase preliminar, perdão, não fase de grupos, para a fase preliminar. E aí teve uma melhora, porque conquistou 2 títulos, no ano anterior não tinha conquistado título nenhum e tinha conquistado vaga para a fase preliminar da Libertadores. Esse ano 2 títulos e, de novo, a fase preliminar de Libertadores. Acho que foi um bom ano para o Bahia. Resta saber o que é que o Grupo City quer do time, porque às vezes o torcedor fica esperando uma coisa e o Grupo City, que é o dono do time mesmo, está satisfeitíssimo com uma coisa que está aí. A gente tem que esperar para ver o que é que eles querem de 2026. Quer manter esse nível aí, bem em estadual, regional não vai ter mais, não vai disputar, então vai ter que ir bem no estadual, bem em Copa do Brasil, até quarta de final, tem que ir um pouco mais adiante. Brasileiro, de novo ali, 7º, 8º,
está na hora de acabar um pouquinho mais lá em cima. Mas tudo depende da formação do elenco, do quanto o Grupo City vai querer investir no Bahia em 2026. Isso a gente vai saber agora em janeiro, quando tiver a janela de contratações. Já teve uma contratação, mas até agora muito tímido o Bahia nessa coisa. Aí depende do Grupo City. Se ele quer um Bahia para dar um passo adiante, para subir um degrau, tem que investir. Se quer o Bahia aí desse jeito que está, vai segurar aí, a torcida vai ter que se conformar, ter um pouquinho de paciência. Um dia chega lá.